O que que é? Eu quero a tua opinião sobre essas 3 primeiras linhas do editorial de 1984. 20 anos depois. O título é Julgamento da Revolução. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçados pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Procede isso? Acho que procede esse editorial? O editorial procede. A realidade dele é que não procede, porque continua a ter corrupção. Mas, não, continua tendo. Mas agora só é do que era uma civil, corrupção então. que você não podia falar, porque era proibido falar da corrupção. Ou você vai me dizer que não houve nenhum ato de corrupção durante o regime militar. Peraí, lógico que houve, João, mas eu te digo. Nenhum general enriqueceu, não sei. Você não encontra. Hoje em dia você encontra um montão. Não sei, eu não sei. A imprensa investigativa... A generalização é ruim tanto para um lado quanto para o outro. Vamos partir dessa briga? E é o seguinte, o editorial embaixo, né, justifica o AI-5. Diz o seguinte, acompanhamos esse esforço, nos meses dramáticos de 68, em que a intensificação dos atos de terrorismo provocou a implantação da... É o editorial do Globo, eu estou sabendo. Assinado pelo Roberto Marinho. Isso, editorial do Globo, da época, assinado pelo Roberto Marinho. E daí? O que tem a ver isso? O que nós temos que fazer, Jô Soares, eu entendo, nós buscamos a verdade. A verdade. E não apenas na história que a esquerda conta. Ou você acha que, por exemplo, muitos que foram para o Paraguai foram garotos pegos na universidade, eles foram aliciados. Agora, muitos outros fizeram curso em Cuba, na China. Mas você fala como se fosse uma coisa terrível. Fez curso em Cuba, fez não sei o quê. Tem torturador aqui que era dos Estados Unidos, fez curso não sei aonde, foi torturar em tal lugar, depois veio dar curso de tortura aqui. Aí vai ficar uma discussão. Tudo bem. Mas vamos então fazer uma coisa, vamos empatar pelo menos. Vamos empatar pelo menos. Teve dos dois lados. Que, inclusive, o tenente da Força Pública... Tortura? Teve algum militar que foi torturado? O tenente Alberto Mendes pela Júnior. Guerrilha? O tenente Alberto Mendes Júnior, que eu sou do Vado Ribeira de Eldorado Paulista. Né? Ele se trocou por um grupo aprisionado pelo Lamarca naquele episódio em 70. O grupo do Lamarca. Ele se trocou. E ele, então, se ofereceu... Que era militar, como você, capitão, mesmo patente e tudo. Ele desertou. Mas foi capitão. Quando ele desertou, o que ele era? Mas qual o problema? Então... Para você ver que as coisas não são tão... branca e preta, assim como... Mas então o que o Lamarca fez? Ele torturou, depois que não precisava mais do tenente Alberto Mendes Júnior, de apenas 22 anos de idade, torturou barbaramente, inclusive fez com que ele engolisse os próprios órgãos genitais e depois o assassinou a coronhadas. O capitão fez isso? O capitão, que não era mais capitão, né? Mas tudo bem, teve aquela formação e foi aliciado também. Teve aquela formação? Teve a formação, mas foi aliciado. Não, da tortura não, João. Formação militar, João. Ele não teve no exterior, João. Até você pode ver, aquele pessoal que foi... Não é isso. É que o que eu quero dizer é o seguinte, são duas lutas diferentes, né? Tá. Eu não tô, evidente que eu não estou defendendo esse ou aquele guerrilheiro, ou atacando esse ou aquele militar, que eu não sou idiota, inclusive. Mas não é isso. Lógico que a tortura... Mas você não pode justificar a tortura. Você diz que em alguns casos a tortura é justificável. Vamos lá, o que não é justificável são os pais, os garotos, né? Que estão no seu programa agora, e os pais estão sendo torturados, porque quando eles saírem daqui não sabem o que vai acontecer com eles no meio do caminho. Se vão ser aliciados do teu programa, ou de uma boate, ou de um cinema. Né? Você está falando dos garotos aqui? Nós vivemos no regime de... Vão para casa direto, tranquilo, por favor, tá? Com a responsabilidade agora. Você sai com o você não pode tranquilamente ir no jantar no Rio de Janeiro. Mas em que caso você acha que é justificável torturar um outro ser humano? A tortura é injustificável. O que não é injustificável. O que você não pode, João, tá, é viver nesse clima de terror que nós vivemos hoje em dia. Em favorecimento de uma minoria de marginais. Então você pode ver. Quando, por exemplo, aqui, em São Paulo, em 92, foi pego aqui um traficante de nome Abidiel Pinto Rabelo, com 500 quilos de cocaína numa viatura. Para consumo? Não, para consumo dos outros, né? Assim, 500 quilos. Ele falou o quê? Que era para consumo? Não. Não, dessa vez não falou que era para consumo, não, porque eu acho que não daria para ele consumir. Né? Então o que acontece? Uma vez ele sendo detido, eu acho que ele tem que falar onde pegou e onde ia levar. Caso contrário, aonde doer? A opção de um método ortodoxo para ele poder falar é dele, não é minha, é dele. Caso contrário, João, famílias continuam sendo destruídas, o combate ao narcotráfico
no meu entender, continua sendo improdutivo. Você se dá conta, desculpa, deputado, você se dá conta do perigo do que você está dizendo? Me dou a conta justificação, a justificativa da tortura sob qualquer condição, perde-se o critério dela. Quer dizer, amanhã o sujeito que torturou para saber da cocaína vai torturar para saber do endereço. Não, João. Não se pode tipo, eu defendo a pena de morte, João. Você deve ter conta também. Eu defendo contra a pena de morte? Claro, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém. Eu nunca vi.